Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos ter que falar sobre um tópico mais sensível, eu acho que eu posso dizer assim. E estamos falando, é claro, do Neymar. Sim, Neymar, um dos maiores ídolos do Santos, né? Pelo menos ídolos recentes do Santos, provavelmente é o Neymar. É claro, alguns podem não ter como ídolo, mas muitos o têm, afinal, foi quem ganhou a última Libertadores para o Santos, Copa do Brasil, fez a última grande fase do Santos, ele foi o protagonista. E voltou, né, à sua casa, voltou ao Santos agora para conseguir mais alguns títulos, mais algumas conquistas que seriam muito importantes. Todavia, eu diria que a volta dele não está sendo exatamente como todos previam, né? Muitos imaginavam que o Neymar estaria em outro nível, em outro patamar físico, fazendo até mais pelo clube. Só que não está sendo exatamente o que está acontecendo. Até pouco tempo a gente falava muito que tá ruim com ele e tá pior sem ele. Afinal, a fase do time era terrível e o Neymar era um dos poucos que se salvavam ou que tentavam fazer alguma coisa. Todavia, hoje, graças à chegada de Vojvoda, ele acertando um pouquinho mais o time começa a melhorar. A fase dos jogadores em volta estão começando a melhorar. E aí, o Neymar, que não melhorou nos dois últimos jogos, está começando a destoar um pouco da equipe. Então, nesse vídeo, eu queria pontuar 4 questões mais de dentro do campo, tá? Eu não tô ficando falando de bastidor, de fora de campo muito não, eu vou focar muito mais no em campo do Neymar. 4 fatores que eu percebo que podem estar atrapalhando o bom desempenho do Neymar, tá? Eu peguei somente os vídeos dos últimos 4 jogos, então por conta disso a gente não tem tantos lances aqui para exemplificar, mas eu acho que é o suficiente para vocês entenderem os pontos que eu quero colocar. Afinal, o principal ponto é o primeiro, tá? Então eu já peço seu like, sua curtida, sua inscrição, seu comentário, compartilhe o vídeo aí, galera, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E vamos falar um pouquinho do Neymar, falar com vídeo, tá? Com gravação dos jogos. Vou até agradecer aos canais que separaram esse vídeo, vou deixar os dois aqui na descrição, tá? São 2 canais que sempre estão fazendo esse caminho. O primeiro é o TR7 e o segundo... Bom, vai aparecer o nome aqui no vídeo, eu leio, tá? Vamos lá. Então, vamos começar falando do primeiro problema do Neymar, na minha visão, que é posicionamento, cara. Para mim, o primeiro problema do Neymar é posicionamento. O Neymar tem voltado muito atrás no campo, né? Ele tem vindo pegar essa bola aqui atrás, né? E para mim não faz muito sentido. Por que o Neymar faz isso? Né? O Neymar tinha que receber a bola lá na frente. Quando o Neymar recebe essa bola para trás do meio de campo, qualquer drible dele, qualquer coisa que ele sofra falta, ó, não será uma falta perigosa, né? Vai ser uma bola meio perdida, uma jogada desperdiçada. Tiver, ó, o Neymar tá gingando aqui atrás do meio de campo para ter que tentar levantar pro Luan Pérez. Aí que vem um outro problema. O Neymar, ele nunca vai ser aquele cara do passe curto e simples. Porque o Neymar, até ele ganha 4 milhões aí por mês, não é para isso. O Neymar, de fato, é o cara para encontrar o passe arrojado, para encontrar o passe ofensivo, o passe que quebra linhas. Só que o problema é que quando o cara faz isso no campo de ataque e ele erra, beleza, ele sofre um contra-ataque e tem como recompor. Quando o Neymar tá nessa zona do campo aqui, ó, se ele sofrer uma falta, se ele perde uma bola, a bola tá muito perto do gol do Santos, cara. Então acaba sendo muito complicado. O tempo que o Neymar tá voltando aqui, tá sofrendo falta na intermediária do campo defensivo. Não faz sentido. Ó, aqui contra o Vasco, cara. Onde que o Neymar tava recebendo a bola, cara? Quase na zaga. O Neymar vinha pegar a bola quase na zaga. Não faz o menor sentido. E às vezes ainda ele tinha que tentar dar uma arrancadinha. O que, convenhamos, o Neymar já não tá com tanto físico, né? E aí, cara, acaba acontecendo isso. O Neymar acaba dando a bola pro adversário muitas vezes. E a gente não aproveita do melhor que ele tem, ó. Onde ele tem que tentar dar lançamento, sabe? Agora, quando o Neymar tá bem posicionado, e agora eu vou mostrar alguns lances do Neymar bem posicionado, o Neymar à frente, o Neymar próximo à área, muda a narrativa, muda a lógica, muda a importância do Neymar. É o canal Canetou, inclusive, outro canal que eu queria agradecer, tá? Neymar, ó, perto da área, ó, um toquezinho de calcanhar, ó, e já deixa o companheiro extremamente bem posicionado, né? Neymar aqui, ó, pegou a bola, vai botar o Guilherme na cara do gol, ó. Por quê? Porque ele tá bem posicionado, ele tá próximo à área. Se ele tentar um drible, se ele tentar um passe rápido, ele vai conseguir conectar. E eu quero que vocês percebam que todas as grandes chances dele é criada com um toque e um passe, um toque e um passe. Ele não tá segurando muita bola quando ele cria essas grandes jogadas, tá vendo? São bolas rápidas, em velocidade aí, pro Neymar conseguir fazer essa criação, ó. E sempre à frente, né? Até contra o Atlético Mineiro, as chances perigosas que ele cria são ele jogando à frente, né? Ele pode até pegar a bola depois do meio de campo, mas é pegar a bola atrás do meio de campo, correndo pra frente já pra passar do meio. Nunca pra construção. Entendo, tem diferença você voltar lá atrás porque você tá marcando, e aí você tá marcando logo, você vai recomeçar uma jogada, você tem que ter um tempo de construir essa jogada, e você voltar lá atrás, cara, pra você de fato ter que ficar com a bola o tempo todo.
O Neymar ele volta hoje atrás, esse é o problema, às vezes, para construir, para querer pegar bolas com os volantes e sair tocando. Não, se você tá atrás marcando, é para você pegar a bola já para fazer essa explosão para ir para frente, tá ligado? Para você fazer esse movimento aqui, ó. Porque o correto já era você estar à frente do meio de campo. Ah, mas por algum momento eu tô atrás do meio de campo. Beleza, mas ó, pegar para dar essa corrida vertical, você vai começar a tocar a bola aqui e não lá atrás. Porque o Neymar ele tem que estar protegido pela área, né? É uma fala que o Ronaldo Fenômeno já tinha. O atacante se protege pela área. E o Neymar posicionado tão atrás, tão próximo dos volantes, ele acaba sofrendo faltas que não servem para nada, que desgasta mais o jogador, desgasta o físico do jogador e não ajuda o clube. E também esses passes arrojados acabam se tornando mais uma exposição do que um benefício para o Santos, né? Não sei por que está acontecendo isso aqui. Enfim, então aqui novamente a gente tem mais uma jogada pro Zé Rafael. Aqui ó, outra boa pro Neymar. E esse é outro ponto, né? O Neymar bem posicionado, cara. É isso, ele pode não tá, ele tá finalizando mal, ele tá furando, ele tá perdendo gol. Mas ó como que ele bem posicionado, ó, ele recebe na área em posição de fazer gol. Por quê? Porque ele tá próximo à área. Então, beleza, ele tá perdendo esses gols, perdendo gols ridículos, é fato. Precisa de mais precisão. Mas pelo menos ele tá no lugar certo para finalizar e não no lugar aleatório, tá ligado? Isso aqui é importantíssimo. Segundo ponto, soltar a bola rápido. É claro, o Neymar tem muita habilidade, é claro que o Neymar muitas vezes tem que segurar um pouco para parecer alguém do time, mas o soltar a bola rápido do Neymar é muito importante, ó, porque se ele segura muito, é rápido, é fácil a marcação chegar, ó. Ó, o cara já passou na direita, e ele tem o Zé Rafael no meio. Ele vai segurar, vai segurar, vai segurar, vai segurar, vai tentar, vai segurar. E ele não tem mais aquele físico de explosão. Isso aqui é uma jogada que o Neymar antigamente iria pra dentro e já tava na área. Só que ele não tem mais esse físico. Então ele vai ficar segurando até que soltar a bola e já perder a velocidade da jogada. Aqui de novo, ó. Claro, o Neymar mais novo ia driblar esses dois caras muito fácil. Mas aqui era muito mais fácil ter feito a parede 1-2 com o Tiquinho e sair pra frente. Aqui, ó, ele vai tentar passar no meio de dois, cara. Pra quê? Não vai ter utilidade essa jogada. Porque o Neymar ele tenta às vezes segurar como se ele tivesse aquele físico anterior, ó. Demora muito. Então o Neymar tem que ter esse passe mais rápido, né? Um passe de visão mais velocidade. Ó, quando ele solta a bola mais rápido, vocês vão ver, ó, soltou a bola rápido. Acho o Guilherme na frente, tá vendo? Ele vai ter uma outra jogada aqui que é interessantíssima, ó. Soltou a bola bem rapidinho. Só ele soltar a bola rápido já faz os caras passarem rápido e dá dinamicidade pra jogada, tá vendo? Ó? Aqui no meio de campo mesmo ele vai errar essa bola, mas olha como que ele toca rápido e a bola vai chegar na frente, tá vendo? Então o Neymar soltar a bola rápido, ó, dá dinâmica de jogo. E se ele quer tentar fazer uma jogada 1 contra 1, uma jogada assim, ó, que ele tem espaço, que nem o que ele faz com o Fabrício Bruno aqui, ó, tem muito a ver com espaço. Olha como que ele recebe essa bola, ó. Tá ele na frente dos caras, bastante espaço para dar tempo de ele usar a técnica dele. Ele não tá fazendo mais aquele dribbling super curto espaço. Ele tem que encurtar o espaço para isso. Então é diferente. E a última coisa é velocidade de jogo. E aqui eu sei que vai ser um ponto que muita gente vai achar que eu sou meio doido do que eu vou falar agora. Mas eu vou defender o que eu vou falar. Porque eu acho que é assim. Quando vê um jogador de futebol mais lento no Brasil, a gente fala muito do ele tem que se adaptar à velocidade de jogo. Né? Então a velocidade de jogo no Brasil é mais rápida. Neymar, pra mim, é o contrário. Ele tá vindo de um futebol, é claro, vamos falar da Arábia Saudita, mas eu tô falando em relação à Europa. Ele vem de um futebol que é muito mais rápido. E aqui, às vezes, ele tem que pensar na velocidade dos companheiros. Então aqui, ó, se ele para a bola e pensa um pouco, joga um pouquinho mais devagar, ele vai ver que tem o Guilherme sozinho aqui, ó. Mas não, ele às vezes quer jogar muito rápido, quer forçar passe, ó. Ele joga um passe muito forte pro cara. Mesma coisa aqui, ó. De vez ele parar e pensar um pouco, ele quer fazer um passe muito rápido e muito forte, ó. É a velocidade do passe. É um passe bom, muito bom. Mas se ele desse esse passe um pouquinho mais fraco, ele pegava um companheiro em melhor posição. Então, às vezes, o Neymar ele quer tentar forçar um passe, né? Uma velocidade que os companheiros não têm de raciocínio, tá vendo? Tipo esse passe aqui, ó. Se o Guilherme já entendesse a jogada, ó, já tivesse posição... O Guilherme não, acho que o Tiquinho aqui, o David. Tivesse já entendido a jogada, ele tava à frente. Não tá. Porque ainda não teve esse raciocínio. Aqui o Neymar, ele vai entender a jogada. Ele vai avançar pro cara como se o cara estivesse fazendo a corrida certinha. O cara não tá ainda. Então, sabe, falta essa... o Neymar ter esse pensamento de que ele tá no Brasil e a velocidade de jogo é outra. Então, ele tem que ajeitar isso um pouquinho, a velocidade de jogo. Eu sei que é até ridículo, né? Porque a gente tá falando que ele tem que ajeitar a velocidade de jogo uma velocidade abaixo. Felizmente sim, né? Porque se os jogadores não vão acompanhar a velocidade dele, ele vai ter que acompanhar a velocidade dos outros, né? Então, mais fácil uma peça se adaptar ao conjunto do que o conjunto se adaptar à peça, é claro. O Vojvoda talvez essa parte já melhore automaticamente. Mas eu digo, o principal ponto do vídeo é acima de carregar mais a bola, acima dessa questão do passe ser mais forte. Para mim, a maior questão desse vídeo é posicionamento. O Neymar fazer tudo isso à frente, não tem problema algum.
Agora o Neymar fazer tudo isso lá atrás do meio de campo, atrás da linha dos volantes, às vezes o Neymar recebe às vezes a bola atrás do Schmidt, aí é gastar o Neymar para nada. Então esse posicionamento do Ney eu acho que é o principal ponto de melhora para ele. E para finalizar, aí a gente vai para uma questão que é em campo / extracampo, tá? Que são reclamações, né? O Neymar sempre que joga mal, ele bota uma culpa no terceiro. Então, por exemplo, primeiro jogo lá contra o Corinthians, ele fala, com todo respeito a pênalti, que é a patrocinadora da bola, eles têm que melhorar a bola, sabe? É uma reclamação válida, mas ele fez isso lá no jogo contra o Corinthians, que o Santos não foi bem, em fevereiro. Depois o Neymar volta aqui, ó, no clássico, isso aqui já é do clássico do Corinthians de novo. Mas de novo o Neymar vem aqui, ó, e no dia que o Santos vai mal, de novo ele fala que foi ofendido de maneira injusta e vai discutir com o torcedor, na final de 2-1, do jogo que terminou 2-1, sabe? Um jogo sem sentido. Neymar de novo, Santos critica a gramado da arena do Atlético Mineiro, então fala que sintética é uma merda. Então, assim, cara, o Neymar, ele tá numa fase ruim. Ele, como líder, o Neymar tinha que puxar mais isso e meter, falar, gente, joguei mal, desculpa. Beleza, sabe? A torcida não iria trucidar o Neymar. Mas essa postura dele sempre, assim, ele até pode pedir desculpa, mas ele vai arrumar um terceiro, ele vai colocar um ponto a mais. Sabe, tira um pouco da razão dele, cara. Ele é um cara mais adulto, ele é um cara que era pra ser o capitão, era o cara que tinha que ter a consciência do que tá fazendo. E ele sempre, assim, ele pode até assumir a culpa, mas ele acaba terceirizando parte dela, o que não faz sentido. Um exemplo claro, ó, jogo contra o Botafogo, ele erra, ele bota a mão, o Santos tava muito melhor no jogo, ele vai pedir desculpa. Ó, o desespero às vezes faz a gente cometer erros, quero pedir desculpa para meus companheiros torcedores, eu errei, me perdoem. Hoje, beleza? Então ele fala isso, ó. Você não foi expulso, o time conseguiu os 3 pontos, o time de parabéns, esses 3 pontos podem colocar na minha conta. Então ele dá a desculpa dele. Beleza, se terminasse aqui, perfeito. Só que ele fala, segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro, isso é sacanagem. Fiz uma falta, eu tomo amarelo, como tem ruim ruim, hein? Você é louco, hahaha. Sabe, cara, assim, pra que essa segunda parte? Pra que essa segunda parte? O Neymar ele tem que assumir mais a culpa, e por mais que outros tenham culpa, acabou por aí. Essa postura do Ney de querer terceirizar a parte da culpa dele, que muitas vezes é a maior parte da culpa dele mesmo, por um mau desempenho dele mesmo, tem que começar a mudar, porque senão a gente não vai ter aquela postura de líder que a gente precisa que o Neymar tenha. Então, vamos torcer aí pro Neymar ter essa mudança. São duas mudanças que pra mim são cruciais. A mudança de posicionamento, que eu falei em campo, que é a mais importante, o Neymar se posicionando mais à frente. Eu espero que o Voivoda ajude ele nisso. Eu até acho que nesse jogo o Voivoda já quis ajudar, então já colocou 3 volantes, colocou uma trinca de volantes para o Neymar receber mais à frente. Não à toa ele teve 2 chances claras de fazer gol, que ele perdeu o gol, mas 2 chances claras. Mesmo assim ele ainda voltou alguns lances, né, que eu mostrei aqui nesse vídeo, para pegar a bola lá atrás, o que para mim não faz sentido. E saindo de campo, acho que o Neymar tem que assumir mais o eu joguei mal, cara, sabe? Eu acho que ele tem que entender que ele falar que jogou mal não é problema. É uma postura de um líder. Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais disso também do Neymar, tá bom? É isso, meus queridos. Se vocês têm mais opiniões aí sobre esse caos do menino Ney, sobre casos, sobre o que vocês acham que o Neymar pode fazer para melhorar, eu peço like, curtida e inscrição também. Deixe aqui nos comentários. Uma parte, por exemplo, que eu colocaria, talvez, aí, um quinto ponto possível, seria... mas entra por mim nessa questão muito de pegar a culpa pra ele, né? Muitas vezes a gente vê ele reclamando com os companheiros muito e assim... Tem que reclamar, mas ao mesmo tempo ele também tem que, às vezes, né, ele mesmo pedir desculpa por muitos lances aí, mas falar isso fora do campo é difícil, né? A gente não tem noção aí de como que as coisas acontecem durante o jogo. Mas enfim, galera, é isso. Peço sua curtida novamente, forte abraço e agora eu